Olá, meu nome é Gabriele, sou acadêmica de nutrição do 8º semestre. Essa atividade é a atividade 2 do meu estágio de nutrição clínica com a professora Juliana Medeiros. Hoje eu vou falar um pouco sobre a patologia de queimaduras. Vou estar falando o que são queimaduras, as manifestações clínicas, a fisiopatologia, os sistemas que são acometidos e o tratamento. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o que são as queimaduras. As queimaduras, elas são feridas traumáticas que são causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Esses fatores, eles atuam nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e os seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como o tecido celular subcutâneo, que é abaixo da pele, músculos, tendões e ossos. As queimaduras, elas são classificadas de acordo com a sua profundidade e tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo percentual da superfície corporal acometida, a fisiologia do órgão ou sistema que é acometido pela doença. Essa injúria, ela compromete a integridade funcional da pele, causando desequilíbrio hidroeletrolítico e uma resposta hipermetabólica, que gera alterações nos sistemas cardiovasculares, pulmonares, hematológicos, gastrointestinais e renais. E também vou falar agora sobre um pouco da fisiopatologia dessa doença. As queimaduras por calor, elas provocam desnaturação de proteínas e, portanto, necrose por coagulação. Ao redor do tecido queimado, coagulado, agregam-se plaquetas, que são vasos que se contraem, e o tecido marginal perfundido, que é conhecido como zona de estase, pode se necrosar. Na zona de estase, há hiperemia e inflamação do tecido. Os tecidos lesados, eles costumam ficar edematosos, aumentando ainda mais a perda de volume. A perda de temperatura, nesse caso, ele pode ser significante, já que a termorregulação da derme danificada é prejudicada, principalmente em ferimentos expostos. Dependendo da extensão e profundidade dessas queimaduras, comprometem a integridade funcional da pele, afetando a homeostase hidroeletrolítica, o controle da temperatura interna, a flexibilidade e a lubrificação da superfície corporal. Isso se dá devido à ocorrência de necrose de coagulação tecidual, que eu já falei, que é a consequência colonização do tecido por parte das bactérias, e a trombose dos vasos adjacentes, de caráter progressivo, no período entre 12 e 48 horas após a ocorrência. Em casos mais graves, ainda ocorre dano à integridade capilar, circulação hiperdinâmica, ritmo metabólico e acelerado, alteração da função hipotalâmica e perda de calor e de fluidos, sendo que quando a queimadura é superior a 40% da área corporal, o sistema imune não consegue delimitar a infecção. As manifestações clínicas da doença. As manifestações clínicas, elas podem advir da resposta inflamatória sistêmica, a queimadura e as reações adversas e efeitos colaterais do tratamento. Os sinais e sintomas, eles dependem da profundidade da queimadura, que são classificadas em queimaduras de grau 1, queimaduras de espessura parcial superficial, queimaduras de espessura parcial profunda e queimaduras de espessura total. E eu vou falar um pouco de cada uma delas. As queimaduras de primeiro grau, elas são avermelhadas, dolorosas e frágeis. Elas embranquecem acentuadamente e amplamente a leve pressão. Não há desenvolvimento de bolhas ou vesículas nas queimaduras de primeiro grau. As queimaduras de espessura parcial ou superficial, superficial, elas embranquecem a pressão e são dolorosas e sensíveis. A formação de vesículas e bolhas ocorre em 24 horas. As bases das vesículas e bolhas são rósea e então desenvolvem exudato fibrinoso.
As queimaduras de espessura parcial profunda, elas podem ser avermelhadas, esbranquiçadas ou matizadas em vermelho e branco. Elas não embranquecem e são menos dolorosas e sensíveis do que as queimaduras mais superficiais. Uma alfinetada é frequentemente interpretada como pressão em vez de picada. A possível formação de bolhas e vesículas. Essas queimaduras elas costumam secar. E já as queimaduras de espessura total, elas não têm formação de bolhas ou vesículas, elas podem ser embranquiçadas e maleáveis, negras e carbonizadas, marrons ou coriáceas ou vermelho brilhante, devido à fixação da hemoglobina na região subdérmica. Queimaduras de espessura totalmente descorada, elas podem simular pele normal, exceto pelo fato de esta não embranquecer a pressão. Queimaduras de toda a espessura são, em geral, hipoanestésicas ou anestésicas. Pelos podem ser facilmente tracionados de seus folículos. Vesículas e bolhas, elas não costumam se desenvolver nessa queimadura de espessura total. Às vezes, as características que diferenciam a queimadura de espessura parcial profunda daquela de espessura total, elas levam de 24 a 48 horas para se manifestarem. E vou falar um pouco agora sobre o tratamento das queimaduras. O tratamento ele se inicia no local pré-hospitalar. As primeiras prioridades são iguais para qualquer paciente acamado, acidentado, que são vias respiratórias, que é a respiração e a circulação. Providenciar uma via respiratória, suporte à ventilação e trata-se a possível inalação de fumaça, que é associada com 100% de oxigênio. O prosseguimento da queimadura é extinto e combustão lenta e materiais quentes são removidos. Todas as roupas são retiradas, químicos, exceto o pó, são limpos com água. Os pós eles devem ser raspados antes de molhar. Queimaduras causadas por álcalis, ácidos ou compostos orgânicos, por exemplo, fenóis, cresóis, petroquímicos, são limpas com quantidade volumosa de água, continuamente por pelo menos 20 minutos, até que não reste nada da solução original. O tratamento ele ainda varia conforme o tipo de queimadura e só o médico sabe como tratar cada tipo. O ideal é saber o que fazer imediatamente no caso de queimadura. E antes de tratar uma queimadura, o agente causador deve ser eliminado, como eu falei agorinha, de forma a evitar dano adicional. Já nas queimaduras graves, que são as maiorias dos casos, é necessário a hospitalização e o tratamento dessas complicações. Já em queimaduras leves, é indicado esfriar a ferida com água em temperatura ambiente por vários minutos, seguidos de cuidados e compressas na ferida. Além disso, a queimadura ela deve ser limpa com cuidado para evitar a infecção. Se a sujeira estiver profundamente impregnada, os médicos eles podem administrar analgésicos ou anestesiar localmente a zona e em seguida limpar a queimadura com uma escova. E muitas vezes o único tratamento que é necessário é a aplicação de um creme antibiótico, que ajuda a prevenir a infecção e constitui uma barreira para impedir a entrada de mais bactérias na lesão. Em seguida, aplica-se um curativo que é esterilizado para proteger a zona queimada do pó e de lesões também adicionais. Se necessário, administra-se uma vacina antitetânica. E também tem os cuidados domiciliares, que consiste em manter a queimadura limpa para prevenir infecções. Além disso, muitas pessoas tomam analgésicos, frequentemente opiáceos, por pelo menos durante alguns dias. E a queimadura, ela pode ser envolvida em um curativo, não adesivo ou gaze esterilizada. É necessário retirar a gaze sem que esta adira embebendo em água. Também sobre as queimaduras, vou falar um pouco sobre também outra forma de tratamento que
muitas pessoas não sabem, mas quando não sabe o que fazer imediatamente, primeiro você vai resfriar a área queimada com água fria e nunca usar água gelada ou gelo para aliviar a dor ou a limpeza dessa lesão. Não vai utilizar compressas úmidas em áreas extensas por muito tempo, que é a fim de evitar uma hipotermia. Retirar com cuidado a roupa que cobre a área queimada. Caso esteja aderida à queimadura, não insistir em retirá-la. Deve-se cortar o tecido ao redor do machucado. Em virtude da rápida disseminação do edema, deve-se retirar anéis, pulseiras, colares. Nunca fazer uso de pomadas, clara de ovo, borra de café, pasta de dente, manteigas e afins, porque além de não trazer benefícios, pode agravar mais ainda o quadro e nunca também estoure essas bolhas. Bom, esse é um pouco do que foi pedido, é um pouco do que eu posso falar e explicar para vocês sobre as queimaduras. E até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.